E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E agora para comentar a respeito das eleições ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Disputa de segundo turno entre o bolsonarista Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite, que era governador do estado até o início do ano, quando renunciou numa tentativa fracassada de disputar a presidência da República. Olha, um ponto importantíssimo no Rio Grande do Sul é entender o peso que esse estado tem na disputa nacional. Então, analisar as eleições estaduais, que estão muito nacionalizadas, é importante para entender no âmbito do Brasil como um todo sobre qual vai ser o desempenho do Lula e do Jair. O Rio Grande do Sul tem uma população grande e tem uma população que pode mudar de um candidato para o outro potencialmente. O Bolsonaro ganhou no primeiro turno. A gente não sabe se isso vai se repetir agora. Vamos lá, começando com a pesquisa mais recente do Instituto IPEC, que foi feita entre o dia 12 e 14 de outubro. Cautela com essa pesquisa, e eu vou explicar por quê. Mas vamos lá. Votos totais, incluindo branco, nulo, não sabem e não responderam. Eduardo Leite lidera com 50% das intenções de voto contra 43% do ex-ministro do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. 4 branco nulo, 3 não sabem ou não responderam. Na pesquisa com votos válidos, em que os outros são excluídos, Eduardo Leite tem 54% e Onyx tem 46%. Se você olha para esse dado como um todo, a primeira impressão que você tem é que a situação do Eduardo Leite está bem mais confortável do que o do Onyx. Ela ainda assim não é com uma vantagem muito grande, mas tem um ar ali um pouco tranquilo. O Eduardo Leite tem uma tendência natural, por exemplo, de herdar os votos do candidato Edgar Preto, que perdeu por pouquíssimo a chegada ao segundo turno do PT na primeira fase. E aí, somando-se os dois puramente, já havia uma tendência ali de que você tivesse uma liderança frente ao Onyx. Eu tô escutando de tudo das pessoas falando do Rio Grande do Sul, do fato do Eduardo Leite não ter declarado apoio ao PT, não ter declarado apoio nacional ao Lula. Gente, o Eduardo Leite já tem os votos do PT. Já tem. Os petistas não vão votar no Onyx, mas a exceção da exceção. Mais do que isso, os petistas não vão aparentemente anular, pelo menos é o indicativo que a gente tem aqui pelos números expostos. O índice de brancos e nulos é muito baixo. Ele declarar voto, ele corre o risco de perder uma turma que detesta o Bolsonaro, mas também não tolera ver o Lula, que é minoritária, mas pode fazer diferença, tá? E, assim, se ele tivesse declarado apoio, tivesse colocado o PT na campanha, eu acho que ele isso aí ia perder, tá? Então, e o PT do Estado sabe muito bem disso. O PT do Estado considera isso bom em grande medida. Tem noção sobre esse aspecto todo. E aí, olhando pro IPEC, olhando aí para essa premissa de que ele vai dar os votos do candidato petista, você fala, olha aí, tá fácil. Só que não tá, gente, não tá fácil. Vamos começar pelos índices de rejeição, tá? Porque eles são bem reveladores. O IPEC fez aquela medição de rejeição perguntando para um eleitor 5 questões, 5 opções a respeito de cada candidato. A primeira opção é votaria com certeza, a segunda poderia votar, a terceira não votaria de jeito nenhum, a quarta não conhece o suficiente e a quinta não sabe ou prefere não opinar. E aí no caso do Onyx, votaria com certeza, 36. São só 3 a menos do que o Eduardo Leite. Poderia votar? Bom, o Onyx tem 14, o Leite tem 22. A princípio, seria um dado melhor para o Leite. Não é melhor porque a gente vê que entre os que pretendem votar no Leite, a certeza absoluta de voto ela é muito inferior aos que pretendem votar no Onyx. Porque a gente já tem o dado geral, já tem o dado de que o Leite está na frente. A questão é, tá na frente com gente que diz que votaria com certeza ou que poderia votar? E aqui a gente vê que tá mais dividido no caso do Leite, dado ruim. Não votaria de jeito nenhum, tá no empate. Não pesa nem a favor de um, nem a favor do outro. O que chama a atenção, dado o engajamento no âmbito nacional do Onyx Lorenzoni. O engajamento dele como ministro do Bolsonaro. O Eduardo Leite se mantém neutro e ainda assim tem uma rejeição alta. Talvez seja o fato de já ter sido governador e tanto mais. De qualquer forma, é um dado ali equilibrado e era esperado que ele fosse pior para o Onyx. Não é.
Não conhece o suficiente. Aí que tá o principal problema. O Onyx tem 17% que não conhecem o suficiente. O Leite tem 8%. O que isso significa? Que o Onyx tem uma brecha de conquista de voto. Parte desses 17 podem migrar para ele. O Eduardo Leite não tem muito o que caçar aí. E quando é disputa de segundo turno, é quase certeza que o Onyx vai ser conhecido por boa parte desses 17 até o final. No primeiro turno, o não ser conhecido tem as duas mãos. A primeira dessas mãos é, olha, o cara, ele tem onde buscar voto ainda. Ele pode estar lá embaixo porque muita gente ainda não conhece. Quando conhecer, vai para ele. E a outra mão é, ele tem que ser conhecido até o dia da disputa. Às vezes isso não acontece. O índice de desconhecimento sobre o Rodrigo Garcia em São Paulo, por exemplo, era muito grande na véspera do primeiro turno. Isso é um fator prejudicial. No segundo, não. No segundo, a tendência é que o índice de não conhece o suficiente fique bem baixo no final. Então, há um potencial identificado aqui de crescimento do Onyx. E não sabem ou preferem não opinar, 2% para ambos os candidatos. Então, na rejeição, a gente já tem aí um contraponto. São dados que, na minha visão, no total, acabam favorecendo mais o ministro do Bolsonaro do que o ex-governador do estado. Mas não é só isso, gente. Eu bati muito na tecla aqui na primeira semana depois do primeiro turno em fazer uma revisão geral sobre o desempenho dos institutos de pesquisa na eleição presidencial, nas eleições aos governos e também ao Senado. E eu dei minha opinião se eu achava que as diferenças das pesquisas de véspera para apuração, elas estavam caso a caso mais relacionadas à mudança de voto de última hora. Aí não se configura um erro dos institutos, porque a pesquisa ela não busca ser um prognóstico ou uma previsão, tá? Ou se estava mais relacionada a uma incapacidade dos institutos de identificar o que realmente o eleitor pensa. Na presidência, eu considero o peso maior do fator 1, tá? Do fator 1, mudança de voto, é até mesmo, né, uma abstenção de última hora. E em pesquisas do estado variou, mas eu citei aqui 3 estados em que eu considerava que as pesquisas erraram. Elas não souberam identificar o que era a realidade no dia em que elas foram feitas. Muito além da margem de erro. Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E acho que no Rio Grande do Sul foi onde isso aconteceu de forma mais acentuada. Essa pesquisa do IPEC, ela traz dados que ajudam muito para que a gente identifique com mais clareza isso. Se foi erro ou não foi. O primeiro dado que a gente tem é quando você decidiu o seu voto de primeiro turno. Logo no início da campanha, quando ficou sabendo quem eram os candidatos, 60%. Nas últimas semanas da campanha, 15%. Nos últimos dias da campanha, 11%. No dia anterior à eleição, 5%. No dia da eleição, 7%. Não souberam responder, 2%. Aqui a gente vê que em algum grau as distorções das pesquisas em comparativo com o que a gente teve na apuração está relacionada à mudança de voto de última hora. Logo, não é erro. Não é erro. É algo que você nem tem a intenção de descobrir quando você está fazendo a pesquisa. Você quer saber do dia, não quer saber do dia seguinte. Então a gente tem aqui um dado que seriam 12% os eleitores que decidiram o voto no dia anterior ou no dia da eleição. A pesquisa não teria como pegar esses 11%. Mais do que isso, os que decidiram nos últimos dias, parte deles também pode ter decidido depois da data de realização já ia chamar de prognóstico, né? Da pesquisa do IPEC. Então, a gente tem aí uma clareza de que, não, há o ingrediente da mudança de última hora. E poderia até ter um atestado, podia ser um atestado, de que eu estava errado, de que a pesquisa no RS, ela estava correta. Só que não é, porque a gente tem outros dados que também foram colocados pelo IPEC. O IPEC perguntou em quem você votou no primeiro turno. Tanto para o governo do estado quanto para a presidência. Vamos começar com a presidência, gente. No resultado da presidência temos aqui 42% disseram que votaram no Jair, 41% no Lula, 5% na Simone e 3% no Ciro. A gente tem esse dado em votos totais. Então, esse comparativo não é direto. Aqui a gente tem o resultado da apuração divulgada pelo TSE em votos válidos. Agora, a diferença do Lula e do Bolsonaro, ela é muito, muito grande. Na apuração nacional é de 6%, mais de 6%. E no IPEC deu 1%. Certamente em votos válidos não seria só 1%. E olha que interessante, aqui a gente tem não votou 2%, ou seja, a abstenção está precificada. O sujeito que não votou, ele
Ele também não foi questionado na pesquisa. Então aqui a gente tem um indício claríssimo, um indício não, a gente tem uma comprovação de que a pesquisa não está medindo da forma adequada no Rio Grande do Sul. Só que a coisa ela fica ainda mais clara nesse sentido quando a gente olha para o governo estadual. O Onyx teve na apuração em votos válidos 37,50 contra 26,81 do Eduardo Leite. 26,81 do Eduardo Leite. Essa distância nos totais do IPEC, então também tendo essa cautela, ela fica em 2%. 2% de diferença nos votos totais, com o que você teve de branco, nulo e abstenção, de forma alguma se refletem em 10% de diferença em votos válidos. O Leite está superestimado. O Onyx está subestimado. E aí a gente tem a candidatura do Edgar Preto, do PT. Ele tem 26,77 inválidos na apuração. No IPEC, ele tem 17. Então, notem o seguinte, gente. Em todos os sentidos, o que a gente está vendo é um bolsonarismo subestimado. Só que de forma estranha, os votos que foram para o candidato do PT também estão subestimados aqui nessa pesquisa do IPEC lá no Rio Grande do Sul. Então isso pode até ser um peso um pouco a favor do Eduardo Leite. E basicamente a situação que se coloca é, esses indícios de erro, eles tendem a pesar muito mais contra o Leite, são um sinal de que a candidatura do Leite está bem pior do que está indicado pelo IPEC. Mas ao mesmo tempo tem a coisa, os votos do Edgar Preto também estão subestimados, então pode ser que isso acabe fazendo um contraponto caso esses votos migrem para o Leite. Só que me chama a atenção que a gente está se referindo aqui a uma disputa extremamente nacionalizada, e essa disputa nacionalizada, quando a gente tem essa dificuldade em identificar os que votaram em Lula e Bolsonaro, isso acaba pesando contra o Leite também, porque o Lula está superestimado e o Bolsonaro está subestimado. Então, acho que a gente pode até ler essa pesquisa do IPEC como uma possível pesquisa até de empate entre Leite e Onyx. Não tem muito como mensurar qual que é o cenário real, mas nem de longe ele é favorável como parece. Nem de longe ele é favorável como parece. Certo, pessoal? E o próprio IPEC perguntou, né, em quem você pretende votar para a presidência no segundo turno? Deu 50-50 em votos válidos. Foi muito diferente do que deu no primeiro turno, né? Em válidos no primeiro turno a gente teve ali 48-42. Provavelmente isso não mudou. Isso sinaliza que a dificuldade do IPEC lá no Rio Grande do Sul, ela pode ter algum impacto na projeção nacional. Nada que atinja a margem de erro, um ponto percentual, mais do que isso, dada a representatividade populacional do Rio Grande do Sul. Agora, olha, se a coisa também está distorcida em São Paulo e no Rio, aí pode ser uma margem de distorção um pouco mais considerável. Veremos. E, gente, tem um outro fator que a gente tem que colocar. Aqui eu fiquei muito na coisa da pesquisa e de fazer um básico de imigração de voto do primeiro turno. Mas sobre a disputa de agora, essa pesquisa ela foi feita do dia 12 a 14. Foi no dia 14 em que começou a repercutir, primeiro, uma fala do Onyx no seu programa eleitoral, em que ele diz o seguinte: estou muito feliz com o resultado obtido no primeiro turno e tenho certeza que os gaúchos e as gaúchas entenderam que vão ter, se for da vontade deles, do povo gaúcho, um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns e que têm uma missão de servir e transformar a vida dos gaúchos para melhor. Então uma frase homofóbica, né, porque o Eduardo Leite ele é assumidamente homossexual, e quando ele fala de primeira-dama de verdade, ninguém é tolo de achar que a intenção não foi essa, até porque foi um programa eleitoral que foi revisto, gravado, não foi uma fala pública em que poderia ter sido um deslize de oratória e que ele tenha realmente se atrapalhado, tá? E não bastando, mais um ato homofóbico no fim do debate feito no dia 14, né, quando a pesquisa já estava encerrada, o Onyx, ele recusou apertar a mão do Eduardo Leite no fim do encontro, né? E, pessoal, essa recusa também pode ter um eventual peso. Então, a questão é, isso vai pesar a favor ou contra, né? O candidato ser homofóbico e deixar isso escancarado, pesa a favor ou contra ele? No Brasil de hoje, a gente não sabe. Veremos.